Olá, bem-vindos a mais um Open Insights. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e diretor do Grupo Inova. Esse é seu espaço para conversas profundas e relevantes sobre temas que estão moldando o nosso tempo. Uma janela para ideias inovadoras, projetos inspiradores, carreiras de sucesso e teorias transformadoras. Nosso propósito é reunir especialistas e profissionais de diversas áreas para compartilhar experiências, iniciativas e histórias capazes de inspirar, transformar e gerar impacto positivo na sociedade. Vivemos em um momento em que a tecnologia deixa de ser apenas uma ferramenta de apoio para se tornar parte central das estratégias das empresas. Soluções digitais, inteligência artificial e novos modelos de gestão já não são diferenciais, são requisitos para competir em um mercado cada vez mais dinâmico. Nesse contexto, entender como liderar projetos inovadores que unem tecnologia de ponta e geração de valor real é essencial para gestores, empreendedores e profissionais de todas as áreas. Hoje, no Open Insights, vamos mergulhar nesse universo, explorando como a gestão de projetos pode ser decisiva para transformar ideias em soluções concretas que impactam milhares de pessoas. Nossa convidada tem mais de uma década de experiência em gestão de projetos, com foco no desenvolvimento de soluções de software, que já beneficiaram clientes como a 3Tentos, a Electrify America, Dairy Queen, NBA e Scooters Coffee. Atualmente lidera a FuelIX, projeto pioneiro em IA generativa desenvolvido em conjunto pela Telos, Telos Digital e o WillowTree, que já conta com mais de 50 mil usuários corporativos. Formada em engenharia de produção, com pós-graduação em administração, finanças e geração de valor pela PUC-RS, com especialização em Project Management pela Ohio University, em liderança pela International Academy Leadership, na Alemanha. Ela também foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais, referência internacional na formação de jovens lideranças empresariais. É com esse currículo e muita satisfação que recebemos hoje no Open Insights Victoria Jardim. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, uma honra estar aqui. Uma honra para a gente, né, ter acesso a essa carreira, a esse conhecimento e a gente poder trocar aqui muita informação para o telespectador que quer entender um pouco mais desse setor que é tão importante e cada vez mais presente na vida de todo mundo. Para começar, eu gosto sempre de voltar lá atrás para contextualizar para as pessoas. O que despertou em você o interesse pela área de gestão de projetos e tecnologia? Muito bem, vamos lá. Bom, voltando bastante tempo atrás, então já faz um tempinho que eu estou formada, né, em engenharia de produção aqui pela PUC. Mas inicialmente, na verdade, o meu interesse maior era na parte de gestão mesmo. Então, escolhi engenharia de produção justamente por ser, na minha opinião, uma administração um pouco mais qualificada, digamos assim, então, né, com mais robustez matemática, que sempre foi a minha matéria preferida, estatística, mas sempre visando ir por esse caminho de gestão e não indústria. Então, dos meus colegas, eu sempre fui a que nunca trabalhou em indústria e sempre trabalhou em negócio. Meu primeiro estágio foi pela Falcone, então é uma consultoria mais tradicional, super especializada em gestão de projetos, foi uma baita escola, aprendi muito lá, né? Tive clientes muito relevantes, como o Grupo Panvel, Irani, então e até algumas experiências no governo do estado. A Falcone é muito bem reconhecida, até as grandes emissoras do país também fazem consultoria com eles. Exatamente. Então, um baita aprendizado, e aí, na verdade, eu estava me encaminhando para ir mais para a área financeira. Então, meu TCC foi na parte de custos, trabalhei primeiramente na Poatec, que agora virou Telos, como analista financeira. E aí, ali eu entrei nesse ecossistema de inovação, para trabalhar na área administrativa com finanças, mas vivendo e transpirando e respirando aquele ambiente. E começou a me chamar muita atenção, porque realmente era incrível o potencial transformador, né, dos projetos que a gente estava fazendo e o que a gente estava agregando de valor para os clientes. Aquilo me chamou muita atenção. Depois eu saí um pouquinho para trabalhar no negócio da minha família, por necessidade de ajuda. Mas quando o Cristiano, que era o dono da Poatec, Cristiano Franco, me chamou se eu não queria voltar, eu disse, eu até quero, mas eu quero trabalhar na parte de tecnologia, na parte de software, é isso que eu quero me dedicar agora e gostaria de aprender.
e ele super topou me dar uma oportunidade. Então, voltei para a empresa na parte de gestão de projetos, já com a minha especialização feita, enfim, mas para realmente mergulhar nesse universo de tecnologia e inovação. Você já liderou projetos em diferentes setores de empresas globais, né? Qual deles que mais marcou essa tua trajetória a partir desse tempo? São todos tão diferentes, Totti. Posso te contar um pouco de cada um, assim. Se quiser escolher objetivamente, assim, alguns para citar. Acho que a 300 foi muito marcante porque foi o primeiro, logo que eu voltei para a Poatec, foi a primeira oportunidade que eu tive. E por ser aqui uma empresa gaúcha, que eu tenho muito orgulho, e do agronegócio, que por causa de ser o negócio da minha família também, acho que teve muita sinergia ali. E foi bem legal contribuir um pouco para a jornada de rampagem, né, tecnológica deles. Mas acho que tu leste aí um pouco do currículo, tem nomes globais super relevantes. NBA foi muito legal também, ali foi um projeto um pouco mais técnico, na verdade, de migração, né? Eles tinham toda a infraestrutura deles on-prem, que a gente chama, então, fisicamente, e a gente estava migrando as coisas para cloud. E aí eu tive a oportunidade de estar em Nova York e o meu stakeholder principal, a pessoa com quem eu conversava, até me chamou para ir conhecer o escritório da NBA, que é fantástico, ali perto da Quinta Avenida. Então, enfim, tirei foto com o troféu da NBA dentro da quadra de basquete. Tem uma quadra de basquete enorme dentro do prédio. Então, foi uma experiência muito bacana, mas sem dúvida nenhuma, a que eu mais tenho gostado, curtido e já estou trabalhando há quase 2 anos agora, é justamente o FuelIX. Então, agora, né, hoje sendo setembro de 2025, vai fazer em janeiro, na verdade, 2 anos que a gente começou a iniciativa do Fio. E realmente, né, a inteligência artificial acho que está revolucionando o jeito como a gente vive, trabalha, se relaciona. Então, tem sido a minha experiência mais enriquecedora, eu diria. E como que a tua experiência acadêmica no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, moldou o seu estilo de liderança? Acho que cada parte agrega um pedacinho aí, como eu disse, gostei muito de matemática, né, dessa parte de gestão, então nisso a PUC contribuiu muito, né, tive professores fantásticos, alguns ainda tenho contato. Então, isso foi bem legal. Depois fui procurar, então, a experiência fora, mais focada em gestão de projetos, justamente para poder me aprofundar nessa questão de consultoria, porque o que a gente faz na Telos não deixa de ser também, né, na parte de serviço, uma consultoria de software. A gente trabalha junto com os nossos clientes para gerar resultado, né? Não é só vai lá e constrói, não é só fábrica de software. Tem esse trabalho de inteligência e estratégia por trás que a gente faz em conjunto com os clientes. Então, essa parte de gestão de projetos, ela é bem importante e relevante, ter feito essa especialização, porque existem uma série de processos, metodologias, melhores práticas que são recomendadas, né? E depois também fiz mais algumas focadas na área de software. Então, mais para a parte de Scrum Master e Product Owner, fiz as duas, então também foi super legal. E aí a experiência da Alemanha diz mais respeito a um pouco da outra parte, assim, da minha trajetória, que se relaciona com IE, que se relaciona com liberalismo, né? Então a International Academy of Leadership, ela pertence à Friedrich Naumann Foundation, que é uma fundação do Partido Liberal Alemão, né? E o IE tem boas conexões lá, então tive a oportunidade de participar desse 1 mês aí de treinamento para novas lideranças e realmente dividir, assim, a sala com pessoas incríveis, líderes incríveis do mundo todo. Então, tinha gente, né, de vários países da Ásia, da África, da Europa. Então, foi uma experiência muito bacana. Assim. Essa mistura ajuda, né? Claro, cada lugar tem um estilo de pensar, um estilo de agir, um estilo de trabalhar. Algumas coisas são iguais, mas outras são diferentes. A gente acaba absorvendo um pouquinho de cada estilo e moldando o nosso jeito de fazer também. Mas assim, uma outra dúvida que eu tenho quando vai falando sobre essa questão de migrar para a parte de tecnologia, de inovação principalmente, como que você equilibra a necessidade de cumprir prazos,
e orçamentos com a inovação e a experimentação? Como que faz essa matemática? Legal, muito boa pergunta. Só um parênteses do teu ponto anterior. Justamente, né, acho que outra coisa legal que tu falou dessa diversidade, né, de culturas, enfim, isso a gente vê muito presente também no dia a dia do projeto ali, né, então meu time é super multicultural, tem gente aqui no Brasil, em Porto Alegre, em São Paulo, nos Estados Unidos são 4 locations, então Columbus, Virgínia, Durham e algumas pessoas work from anywhere, então espalhadas ali pelos Estados Unidos, tem gente no Canadá, em Toronto, Vancouver, Winnipeg, então realmente a gente experiencia essa multiculturalidade também, né, dentro do trabalho, também dentro do projeto, então acho que essas experiências fora também foram importantes para isso. E se diz muito, né, que diversidade e multiculturalidade, diferentes perspectivas é justamente a base para que a inovação aconteça, né? Se todo mundo pensa igual, a gente não tem inovação, então só queria destacar esse ponto. É bem importante mesmo, essa frase tua dá uma aspas perfeita. Mas voltando à tua pergunta, então, né, de como é que a gente balanceia as coisas. Acho que esse é muito do meu papel, né, e do papel também do gestor de produto e do gestor de engenharia. Então, a gente conversando e tentando entrar um consenso para, então, poder dar o direcionamento ali para o time, né. Hoje, existem várias técnicas, tanto de escopagem quanto de priorização, para se tentar chegar num bom balanceamento, né? Então, algumas palavrinhas ou siglas aí, né, que são bem famosas no mundo de software. MVP, né, Minimum Valuable Product. Então, qual é o mínimo, né, que eu consigo fazer aqui para testar se isso aqui vai funcionar com o meu consumidor, né? Então, antes de sair construindo, né, o maior prédio do mundo, cara, vamos ver se essa fundação aqui, ela funciona, ela para de pé, né? E aí, se a gente provar que sim, a gente começa, então, a erguer o prédio. Então, é um pouco dessa lógica ali com software, sabe? Até porque a inovação, eu imagino, não sou tu me corrija se eu estiver errado, a inovação requer muita experimentação, né? Claro. E experimentação requer tempo e investimento. E aí, ao mesmo tempo, o cliente na ponta tem uma certa pressa, e essa equação para vocês deve ser realmente bem complexa. Exato. Então, vou só dar um exemplo real, então. Agora a gente está com uma ideia, né, de uma funcionalidade para o nosso produto, que eu estou super empolgada e quero fazer acontecer. Como que a gente consegue testar se o nosso cliente também ficaria empolgado com ela? A gente fez um protótipo só com design, sem ninguém botar a mão em código ainda, né, mas ele é todo clicável. E aí a gente combinou, então, que a gente definiu 7 pessoas para ir atrás dos clientes e mostrar os protótipos pessoalmente para eles. Então a gente botou na frente deles e pediu, vê aí o que tu acha, se tu consegue operar, se tá claro, né? E aí eles foram testando, a gente foi vendo as reações, a gente foi pegando, né, o sentimento deles ali com a funcionalidade. E aí, bom, baseado nisso, a gente conseguiu planilhar se a gente acha que o impacto daquilo é real. O meu engenheiro lead lá fez a estimativa. Bom, eu acho que para a gente construir isso aqui, um MVP disso aqui leva tanto tempo, vai requerer o trabalho de tantas pessoas. E aí, a partir disso, a gente toma uma decisão. Bom, então vamos fazer isso agora ou vamos fazer isso depois? Isso vai ser uma prioridade, isso não vai ser. Então, sempre tentando fazer esse trade-off, assim, de impacto, né, para o cliente, impacto interno também, a gente leva em consideração, tempo de desenvolvimento, impacto financeiro, então, mais ou menos por aí. Pelo que eu entendi, a Fuel-iX nasceu para preencher lacunas de soluções de inteligência artificial generativa no ambiente corporativo. Que lacunas são essas? Uma pergunta. E a outra pergunta, não menos importante para o telespectador comum. O que é inteligência artificial generativa? Legal, muito boa pergunta. Bom, vamos lá. Acho que eu vou começar pelo teórico, então, do que é a inteligência artificial. Numa linguagem, assim, generativa. palatável, né? Claro, vamos lá. Bom,
A inteligência artificial, na verdade, ela o termo em si existe desde 1950, mais ou menos, tá? Acho que o primeiro ponto ali de destaque nesse universo de inteligência artificial foi com Alan Turing, e ele desenvolveu o teste de Turing, que até hoje é usado em alguns benchmarks, que basicamente o que ele queria? Ele queria conseguir diferenciar o ser humano de máquina. Veja bem, tu tá falando de 75 anos atrás. Exatamente. E as pessoas estão discutindo muito esse tema, sei lá, nos últimos 5 anos, mais tempo que isso, mas o público comum, digamos assim, eu acho que faz uns 8 anos que as pessoas estão tratando mais desse tema. Exatamente. E aí logo depois teve uma conferência super relevante de Dartmouth, e estava todo mundo empolgado com esse assunto, e aí se cunhou o termo inteligência artificial já naquela época. Só que o que acontece? A gente diz hoje que existiram muitas primaveras e verões da inteligência artificial. Primaveras ou verões e invernos da inteligência artificial. Então, o que acontece, né? Tava todo mundo super empolgado, mas se esbarrou em algumas questões na época, algumas das que tu colocaste, questão de ter que botar muito investimento para fazer acontecer, questão também de limitação de poder computacional, então não estava preparado, né, para avançar naquela proporção na época, enfim. E aí caiu um pouco no esquecimento, né? E agora, apesar dos últimos 8 anos, realmente o pessoal ter voltado a falar muito na parte de Big Data, né, e questão de dados e tal, o hype mesmo aconteceu ali em 2023, pelo menos da parte de inteligência artificial generativa, quando o GPT foi lançado, né, GPT-3 na época. Sim, porque a maioria das pessoas entende de inteligência artificial como ChatGPT, né? Exatamente. E a pandemia acabou ajudando muito também que isso acelerasse um pouco, né? Porque as pessoas começaram a usar muito o digital e falar mais do digital. Eu acho que foi tudo um combo. Exatamente. E aí, então, em 2023, começou a onda do GPT, e aí o pessoal, então, começou realmente a usar, entender um pouco mais, né? E foi aí que deu o boom, realmente, que é muito expressivo, assim. O GPT fez, em questão de 2 anos, o ciclo que a internet levou 10 anos para fazer, em termos de ganho de usuários, né? E abrangência, enfim. Então, isso é muito relevante. Mas o que é, então, essa inteligência artificial generativa? É simplesmente um dos subcampos da inteligência artificial. Então, existem vários, alguns conhecidos, para dar exemplo, machine learning, que é aprendizado de máquina, né? E aí dentro existem vários subcampos também, e às vezes eles meio que se conectam, tá? Então, o que é a generativa em si, o que isso tem a ver com o GPT, enfim. O GPT, ele só foi possível por conta justamente de uma capacidade de processamento muito maior de dados, que se deu por conta de uma técnica que é chamada, então, de redes neurais. Então, o que é isso? Basicamente, é uma analogia ao nosso próprio cérebro, né? E às conexões neurais que a gente faz. Então, você tem um input, né? Uma entrada, um processamento e uma saída. Mas imagina isso com muitos e muitos dados. Um volume de dados que a nossa cabeça não é capaz nem de imaginar ou processar. Mas o computador, sim. Né? E eu fico imaginando o tamanho desse computador. E aí entra toda a questão dos chips também, e a guerra dos chips, a geopolítica, enfim. Mas, sim, exatamente, é por isso o destaque da NVIDIA hoje, justamente pela capacidade de processamento. Mas, então, as redes neurais permitiram que o GPT acontecesse. Por quê? Eu sei que parece muito que quando a gente está conversando com ele, ele nos entende. Eu sei que parece muito. Mas, na verdade, o computador só entende 0 e 1, gente. É 0 e 1. Tudo na linguagem de computação se resume lá atrás em um 0 e um 1. É código mais código e mais código. Exatamente. Então, apesar de parecer que ele está entendendo, na verdade ele não está entendendo. O que ele faz é o seguinte.
Imagina um gráfico, né? E você tem pontos desse gráfico de coisas que se relacionam. Então, homem está para mulher, assim como rainha está para rei, assim como gato está para gata, e ele vai fazendo completa. associação, distinção, fêmea, macho, não sei o quê. E o que aconteceu ali, né? Na verdade, o GPT simplesmente prevê qual é a próxima palavra baseada em probabilidade. No final do dia é isso, é probabilidade, é matemática, é poder computacional. Só que é um volume muito grande de dado, né, para que realmente ele consiga hoje formular frases e fazer, né, essa parte criativa que a gente chama, ou seja, generativa, né? E aí nisso a FuelIX promove, tenta preencher e criar soluções para essas lacunas que as empresas vão precisar da utilização da inteligência artificial. Tá, vamos lá. No FuelIX. O FuelIX, então, ele é um produto, na verdade. Só que a gente entende que hoje, dentro da oferta de mercado, existem alguns problemas para que grandes empresas possam aderir a essas tecnologias. Então, um primeiro problema é a questão de flexibilidade. Nessa corrida assim, de inteligência artificial, a gente vê toda semana um lançamento de uma grande empresa. Né? O Google lançou o Gemini 2.5, não sei o quê. O GPT agora lançou, o OpenAI lançou o GPT-5. Beleza. O Claude lançou o Claude 4 lá, mas agora está ficando um pouco para trás. E aí? Qual que é a relevância disso dentro do FuelIX? Bom, primeira coisa, a gente é multimodelo. Então, a gente não está fechado com nenhuma dessas empresas. A gente disponibiliza todas elas para os nossos clientes, entendendo que cada uma faz algo melhor. E de acordo com a necessidade da empresa, e pode a adequação. Exatamente. Então, este é o primeiro ponto. E também porque, poxa, a qualquer momento um deles pode ficar mais defasado com relação a algumas coisas e não ter uma boa geração de imagem e não ter uma boa linha de raciocínio, enfim. Então, a gente tenta ofertar todos. Esse é o primeiro ponto, flexibilidade. Segundo ponto, segurança. Então, uma preocupação muito grande das empresas é justamente que, né, os dados que eu estou colocando ali, eles não estejam usados para treinar esses modelos, né, que eles não sejam vazados, enfim. Então, existe uma série de camadas de segurança que a gente consegue desenvolver a partir do desenvolvimento de software e colocar ali para garantir essas questões, né? Então, o FuelIX é uma empresa canadense. Acho que o Canadá é um dos lugares mais difíceis, né, de tu conseguir prover esse tipo de serviço, porque tem bastante requisito de segurança. Inclusive, a gente tem orgulho de falar que a gente foi uma das primeiras empresas certificadas pela ISO de inteligência artificial. Então, justamente com esse foco em segurança e garantindo isso para os nossos clientes. Então, esse é o segundo ponto, né? Então, flexibilidade, segurança e o terceiro é controlabilidade mesmo, né? Porque o gestor, o líder, ele quer saber para o que a equipe dele está usando aquilo, se está sendo produtivo, se não está sendo produtivo. Então, a gente tem também uma série de dados e analytics, né, que a gente passa para as empresas com relação ao uso, para que se possa também auxiliar na tomada de decisão, a entender quais equipes, quais times que estão utilizando, quais que não estão utilizando, enfim. Então, essa é uma terceira lacuna. E aí uma quarta, que eu vejo hoje a gente um pouco à frente até da concorrência, é justamente a questão de colaboração. Então, só para tentar explicar um pouquinho do que é o produto que eu trabalho, na verdade, é o FuelIX Copilots. É bem na mesma lógica do Microsoft Copilots ou do GPT, que tu vai lá e cria o teu próprio GPT, né? Com o intuito de ou automatizar uma tarefa, ou dar um contexto maior para ele, enfim. Então, a gente tem o nosso também, que chama, né, FuelIX Copilots. E ali, uma das coisas que eu acho mais legal do nosso produto é justamente essa pegada de colaboração. Então, vamos lá.
eu sou do RH, né? E eu criei um Copilot super legal que me ajuda a fazer o parecer das minhas entrevistas, né? Então, eu jogo lá as minhas anotações, ele já estrutura dentro do formato que eu tenho que passar depois, né, para minha plataforma de RH, enfim. E aí eu só copio e colo e jogo as coisas lá. Poxa, uma coisa que eu levava antes 2 horas para fazer, agora eu estou levando 15 minutos, porque é simplesmente copiar as coisas que eu já anotei, colar ali, ele, né, me ajuda a estruturar e eu devolvo. Beleza. Aí eu conversei com o Totti. Totti, olha só, o que tu acha disso? Ficou super bom esse Copilot aqui. Tu quer usar? Quero. Me manda para experimentar. E aí tu consegue dar share do Copilot com o teu time. Tu consegue dar share do Copilot com a empresa inteira. Então, por exemplo, para FAQ, né? Perguntas e respostas de coisas que estariam incomodando toda hora o financeiro ou o RH sobre políticas da empresa, tu consegue fazer um Copilot especializado em responder essas perguntas. Então, ao invés de ter que estar mandando e-mail ou Slack para o Totti, eu consigo ir ali direto e perguntar para o meu Copilot. Então, são esses incrementos assim, de produtividade, ganho de tempo e tal, que a gente tenta dar ali com o produto. Entendi. Parece complexo, mas à medida que tu vai esmiuçando e foi trazendo cada pilar e a gente vai entendendo a aplicabilidade disso, entende que, na verdade, é uma necessidade básica para qualquer empresa que está crescendo hoje, né? E precisa focar sua atenção em outras coisas e deixar que algumas coisas sejam resolvidas de uma forma mais prática. E falando disso, o que diferencia uma empresa que apenas usa inteligência artificial de uma empresa que realmente é impulsionada por inteligência artificial? Legal, boa pergunta. Bom, hoje são poucas as empresas que são realmente impulsionadas pela inteligência artificial. Acho que a gente ainda está num momento, né, de realmente entender a inteligência artificial, né, as diferentes áreas, os diferentes campos, para que serve cada uma das coisas, né? Porque agora, por exemplo, eu falei um pouco de automatização de processos, mas na verdade a automatização de processos é algo que pode ser feito sem inteligência artificial. Né? Pode ser feito só através de um uso de software normal, pode ser feito através de um RPA, que é um robozinho de automatização, né? Mas qual que é o grande diferencial da inteligência artificial? Ou pelo menos dessa inteligência artificial generativa, né? Pensando um pouco mais no termo que tu usou antes. É muito a capacidade criativa de gerar insights. Então, óbvio que existe um ganho enorme de produtividade que é possível através de automatizações como as que eu mencionei, mas o principal diferencial está na parte estratégica. Então, para dar um exemplo, o Netflix, todo mundo fala muito, usa algoritmo de inteligência artificial, de machine learning lá, para conseguir dizer para o Totti, bom, baseado nas últimas coisas que tu assistiu, né, essa aqui é a minha recomendação de próximas séries para ti e tal. Isso realmente pode ajudar a engajar e melhorar alguns números ali da empresa. Mas qual que é o principal diferencial? Não é o Netflix que está usando isso para sugerir para o Totti. Porque isso quase todas as empresas já estão fazendo agora. É o Netflix usar aquela montanha de dados que eles coletam para tomar decisões estratégicas, como, por exemplo, qual que é a próxima série que eu tenho que desenvolver, como que ela tem que ser, que tipo de personagem principal, herói, está vendendo mais para o meu público hoje. É isso que vai fazer a diferença e o Netflix ganhar da HBO, da Disney, enfim, sabe? Essa tomada de decisão mais estratégica, focada mais em insights que a inteligência artificial pode ajudar a gerar. E, na tua visão, quais os setores devem ser mais transformados pelo uso da inteligência artificial nos próximos 5 anos, por exemplo? Legal. Saúde, com certeza. Eu que não sou da área, tenho lido bastante sobre isso. Coincidentemente, tu falou em saúde, eu lembrei de muitas coisas que estão sendo feitas para a área da saúde. Saúde, com certeza, assim, diagnóstico de imagem, né, de exame. Então, aí entra um outro termo que a gente usa muito, que é visão computacional, né? Então, basicamente, tu
tu conseguir, através da análise de imagens, né, identificar padrões e chegar a conclusões. Então, por exemplo, passa lá, né, para treinar um monte de exame, milhares de exames, e tu vai identificando. Ó, esse tem câncer, esse não tem câncer, esse tem câncer, esse não tem câncer. Ou esse quebrou o osso, esse não quebrou o osso. Né? Até que a máquina aprende e aí ela consegue identificar sozinha. O próximo exame que tu colocar, ela te dá a probabilidade de ser ou não ser, enfim. E indo um pouco além até, eu não vou me lembrar o nome do projeto agora, mas eu sei que eram pesquisadores de Harvard que fizeram, mas além de tudo, eles conseguiram, justamente nessa identificação de câncer, atingir 97% de precisão. E não só isso, já cruzar isso com dados genéticos e de exames dos pacientes para identificar o melhor tipo de tratamento a ser feito, né? E claro, isso tudo em parceria com hospitais, né, com médicos super renomados. Então não é assim, ó, nossa, o robô por si só, sabe? Exige todo um trabalho de especialistas por trás para tu conseguir chegar num desenvolvimento desses de 97% de precisão. Mas a verdade é que a área da saúde vai ser muito transformada por isso, não tem nenhuma dúvida. Mas, né, sendo utilizada como pilar de auxílio, né, para os médicos, para os especialistas. Outra área que eu quero muito acreditar que vai ser altamente transformada é a educação. Precisa, né? Precisamos que essa área seja Então, melhorada. gostaria muito, uma crença que eu tenho, que eu acho que veio realmente para revolucionar, vai depender do quanto, né, que o pessoal deixa a gente avançar com isso. Né? Então, por exemplo, não que eu acho correto também, mas na China, o governo chinês está obrigando a utilização de inteligência artificial nas escolas, obrigando as escolas a utilizarem inteligência artificial para educar. E aqui a gente está proibindo o celular em sala de aula. Porque a gente não consegue educar as crianças, então a gente tem que proibir, né? Você não consegue chamar a atenção das crianças de uma forma que eles estejam interessados no conteúdo da aula e aí prefere não ter acesso à tecnologia para não concorrer com aquilo, porque não consegue fazer melhor do que aquilo. Em resumo, é isso. Exatamente. E sendo que uma das skills mais necessárias vai ser justamente que as crianças saibam lidar com inteligência artificial, saibam perguntar corretamente, saibam interagir com aquilo, porque senão elas vão ficar para trás. Sim. Porque todo mundo diz hoje, nossa, a IA vai roubar meu emprego, né? Mas todo mundo que está trabalhando com isso, na verdade, diz, não vai roubar teu emprego, mas a pessoa que sabe usar vai. Exatamente. Se tu não souber. Tu tem que aprender a usar aquilo para inclusive, ter uma aliada, né? Aquilo andar a teu favor e não concorrer contigo. Exatamente. Eu até ia te perguntar se tu acha que o Brasil e a América Latina estão preparados para competir com os Estados Unidos, Ásia, Europa nesse setor. Mas antes de tu responder, eu vou deixar a curiosidade, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV, com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores. Oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Estamos de volta com o Open Insights. Hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial para discutirmos sobre gestão de projetos na era da inteligência artificial. No bloco anterior eu tinha feito uma pergunta para você se acreditava que o Brasil e a América Latina como um todo iam conseguir concorrer com a Ásia, Estados Unidos e Europa no que diz respeito ao uso da inteligência artificial. Qual é a tua opinião sobre isso? Beleza. Acho que tem algumas esferas para a gente analisar aí. Primeiro é quanto que os governos vão intervir. Isso realmente diz muito sobre o quanto se consegue avançar e o quanto não. Né? Então, a Europa é super protetora com relação a algumas questões de dados, né? Por bem ou por mal, isso acaba atrasando um pouco o desenvolvimento, né, da inteligência artificial no continente.
enquanto China e Estados Unidos, por exemplo, estão correndo anos-luz na frente, né? Agora, por exemplo, a França está tentando dar uma flexibilizada para ver que se consegue correr atrás do prejuízo. Mas a verdade é que realmente as duas grandes potências hoje econômicas do mundo são também as duas grandes potências em inteligência artificial, né? Então, China e Estados Unidos muito, muito à frente. Até fazendo uma observação, a gente percebe que, inclusive no uso de redes sociais habitual do consumidor normal, a Europa usa menos do que a América do Norte e a Ásia. Aquele consumo de Instagram, enfim, tu nota que eles têm, o número de seguidores, o engajamento deles é um pouco menor da Europa, fazendo uma correlação com isso que tu acaba trazendo da proteção de dados, enfim, e deles estarem um pouco mais atrasados. Verdade. E no GPT isso se reflete também. No GPT ou nos LLM, seja qual o que for que usarem, mas no GPT especificamente porque eles publicaram esses dados, a gente tem Estados Unidos em primeiro lugar, né? O mais usado disparado. Aí depois a Índia, né? Maior população do mundo, então faz todo sentido. Mas logo em seguida vem o Brasil. Então, acho que o brasileiro tem aderido muito bem como usuário, né? Aí fica um pouco da pergunta do quanto que a gente consegue desenvolver as nossas empresas realmente para serem uma potência ou estarem na vanguarda disso. A gente tem uma empresa, a Maritaka AI, que desenvolve um LLM, né, que são esses modelos de linguagem que está por trás. Tradução, LLM. Large Language Model, então são esses modelos de linguagem, né, que estão, a gente chama de modelos de linguagem que estão por trás do GPT, do Gemini, do Claude, né, esses que a gente usa. E a gente tem o Maritaka AI, então que é um Maritaka AI, que é um modelo brasileiro focado em português. Então, poxa, essa empresa é uma empresa super à frente do seu tempo, digamos, né, que desenvolveu esse modelo brasileiro. Então, a gente tem alguns bons exemplos despontando, algumas boas empresas fazendo acontecer, mas realmente, né, se olhar assim, para a quantidade de empresas já bilionária baseada em AI que existe nos Estados Unidos e na China e para a gente aqui, a gente com certeza, né, fica um pouco para trás. E tu acredita que a inteligência artificial generativa que a gente explicou aqui é uma revolução comparável à chegada da internet ou dos smartphones? Eu sou um pouco mais cética que a maioria. Assim, eu acho que é comparável. Acho que é comparável à internet, aos smartphones, mas eu sou um pouco mais cética com relação à expectativa que está sendo criada, que eu acho que está muito alta e muito inflada, assim. Então... Tu acha que tem um pouco de hype, então? Eu tenho certeza. De modinha. Eu tenho certeza. Mas, assim, com certeza já é possível se fazer muita coisa, né? E gerar valor e ganhos reais para as empresas, para as pessoas, baseado nisso. Mas eu acho que a expectativa estava muito alta, né? Então, que inteligência artificial ia ser um negócio que eu ia ir lá e apertar um botão e os meus problemas iam estar resolvidos, né? Ou que eu ia apertar um botão e o GPT ia fazer todo o meu trabalho para mim. E não é bem assim, né? Acho que quando o GPT-5 foi lançado, existia uma expectativa muito grande de que ele já fosse o que a gente chama de agentic, né? Então, uma inteligência artificial agêntica. O que isso quer dizer? Meio que completamente automatizado, nessa vibe de aperto um botão e resolve meus problemas, com tudo interligado, né? E uma coisa se comunica com a outra e um sistema já se comunica com o outro. E existem algumas barreiras ainda de implementação para isso, né? Então, existe até vou entrar numa parte um pouquinho mais técnica, mas existe um protocolo chamado MCP, que foi lançado, que é um protocolo que visa ajudar a fazer essas conexões de maneira mais simples, né? Então, desses modelos de LLM com outros softwares. Então, por exemplo, imagina... Bom, pegar o exemplo do próprio GPT, que lá anunciou, então, que agora estava conectado direto com o Google Calendar. Digamos que essa conexão, tu pode fazer ela via MCP.
E assim como o GPT conectou com o Google Calendar, a gente pode ter várias outras integrações e com softwares que são muito utilizados pelas empresas. Então, o meu software de controladoria financeira, o meu CRM, né? Então, se esperava muito que essas coisas fossem interligadas. Mas a verdade é que para tu fazer isso de uma forma segura, ainda exige bastante tempo e investimento de desenvolvimento de software em si. E aí tu falou no assunto que ia ser a próxima pergunta, então eu já vou adiantar. Vamos lá. Quais são os maiores dilemas éticos, então, que a inteligência artificial ela acaba trazendo para as empresas e para a sociedade como um todo? Porque acabou de citar um deles, que são os dados, né? Sim. Acho que dado com certeza, né, tem muita discussão com relação à segurança dos dados, à propriedade dos dados, enfim. É importante que a gente também, como usuário, né, a gente normalmente sai clicando sim para todos os termos de uso, mas é bem importante ler os termos de uso, pessoal. Eu confesso que tem muita informação e não costumo ler, eu só vou lá no concordo. Então é importante ler os termos de uso, entender o que tu tá acordando, né? Tem uma série de configurações no próprio GPT que tu pode ir lá, olha, eu quero que a memória esteja ativa, e aí ele vai gravar todo o contexto de quem é que é o TOT, ele vai ir agregando informação, daqui a pouco ele já está te conhecendo melhor do que tu mesmo. Do que eu mesmo, já ia dizer. Mas tu pode também ir lá e marcar para que isso não aconteça. Então, existe a opção hoje. Então, com certeza a questão dos dados é super importante, né, e como que as empresas vão lidar com isso. Tem questão de propriedade intelectual também. Ainda mais que nem nós trabalhamos aqui no meio de comunicação, até eu ia comentar sobre isso, que a inteligência artificial hoje já é utilizada para criar música, para criar roteiro, para criar filme, para fazer dublagem, e aí levanta essa questão que estou trazendo aqui, delicada, sobre propriedade intelectual, né, de quem é a autoria dessa criação. Exatamente. E fora coisas assim, tava tendo um processo milionário nos Estados Unidos agora sobre editoras de livro, né, que estavam processando porque muitos modelos foram treinados também baseado nos seus livros. E aí pode, não pode, enfim, então todas essas discussões estão ocorrendo. Então propriedade intelectual também acho que é uma discussão super relevante. Questão de responsabilidade. Então, pensar no caso da medicina, que eu dei antes. Tudo bem que é 97% de acurácia lá, o modelo. Mas e se ele errar? De quem que é a responsabilidade? Sim, é dela ou do médico? É do médico? É da empresa que fez aquele modelo? É do dono da... Porque a inteligência artificial não pode se responsabilizar, né? Então, é ou da empresa, ou é do médico, ou enfim, de quem que é a responsabilidade. Então, essa questão de responsabilidade... Isso é um ponto muito intrigante, eu diria, né? Muito importante. Juridicamente, vão se criar novas normativas, novas regras, mas até chegar a esse momento, quantas decisões ou certas ou erradas vão ser tomadas, né? Exatamente. E nesse meio tempo, por exemplo, a Justiça dos Estados Unidos, a gente sabe que é muito baseado em precedente. E aí, daqui a pouco, os precedentes estão sendo tomados agora, mas num momento que você ainda se está entendendo como é que essas dinâmicas vão se dar, né? Então, isso é complicado mesmo. Recentemente, a Albânia ganhou um destaque, né, por apresentar uma ministra criada por inteligência artificial. Esse caso trouxe à tona, então, uma discussão importante, que se existem esses limites éticos claros para o uso da inteligência artificial, ou a gente está diante de um campo aberto, sem barreira. E aí, qual é o teu pensamento sobre esses limites? Tem um ponto de equilíbrio? Vamos lá. Eu, como uma boa liberal, acho que já existe muita lei, né, posta, e eu acredito que a gente consiga enquadrar os causos dentro da legislação que já existe. Então, eu tenho muito medo, assim, desse negócio de, vamos criar uma regulamentação ou uma série de leis específicas para o uso de inteligência artificial, assim como eu tinha para a questão da internet, por exemplo, porque eu acho que tudo pode virar manobra para controle governamental. Também acho. Nesse caso, eu concordo bastante contigo. Somos dois de pensamento liberal, então
Entendo que isso possa restringir demais, né, alguns avanços. Exato. Então, normalmente, né, quando o pessoal começa a conversar sobre isso, sempre vem ai, mas e o caso de quem criou uma imagem lá com o rosto da mulher e expôs e não sei o quê? Bom, existe já legislação normal para tu processar e conseguir enquadrar dentro, né? E casos de assédio via... Bom, então, é um caso de assédio. Enfim, eu acho que a gente consegue enquadrar dentro do que já existe. E você, voltando a um ponto que a gente, lá no começo do programa, a gente trouxe, tu acha que a inteligência artificial vai substituir os empregos ou vai transformar as funções já existentes? 100% transformar. Não que não vai substituir alguns tipos, é claro que sim. Mas vai criar tantos novos, né? Então, tem uma série de empregos hoje que a gente não imaginava que existiriam há muito tempo atrás. Tu mesmo aqui estava me dizendo há pouco, bom, eu trabalhei para uma série de redes importantes e agora migrei para o streaming. Streaming é algo recente, não existia streaming até pouco tempo atrás. Sim, antigamente era a TV aberta competindo sozinha, depois veio a TV fechada e agora o streaming chegou com tudo. Exatamente. Então, eu acho que a gente não consegue nem imaginar ainda as possibilidades do que a inteligência artificial vai abrir para a gente. Então, com certeza, transformar, alguns vão ser deprecados, por óbvio, mas outros vão ser, né, criados, enfim, com base nisso. Eu não me preocupo, assim, olha, eu não tenho essa visão pessimista, assim, com relação, nossa, vai acabar com o trabalho de todo mundo, ninguém vai ter emprego e vão ter que parar de trabalhar e viver de renda mínima, enfim, eu não vejo muito esse cenário. Eu acho que vai ser uma vibe mais revolução industrial, assim, nossa produtividade vai aumentar horrores, né, novos caminhos vão se abrir e quem souber aproveitar e surfar a onda vai se dar muito bem. É um pouco de como eu enxergo a situação. E nesse aspecto, tu acredita que a cultura organizacional vai influenciar muito no sucesso desses projetos de inovação? Com certeza. Acho que, primeiro, né, tem muita empresa, a gente falou um pouco que o pessoal ainda está aprendendo inteligência artificial, mas tem muita empresa que já está super bem preparada em termos de transformação digital, né? Então, já fez um bom trabalho com relação à coleta de dados para gerar insight, já tem uma tomada de decisão estratégica data-driven, né? Então, baseada em dados. Enfim, essas empresas, para elas começarem a usar essa inteligência artificial e sair na frente, vai ser muito rápido, né? É só uma questão desse ajuste. Agora, as empresas que ainda não fizeram o dever de casa com relação à utilização, coleta, utilização, processamento dos dados, né? Essas empresas já estão muito para trás, né? E outra, inteligência artificial, apesar da gente estar nesse momento de descoberta, ainda entendendo potencialidade, entendendo o que gera ROI, né? Resultado para as empresas e para os líderes e para os empresários, apesar da gente ainda estar no momento de entender o que gera ROI e como que mensura isso, já tem que estar testando, já tem que estar fazendo. Porque quem não está fazendo ainda está atrasado também. Né? Então, acho que até saiu um artigo super polêmico do MIT dizendo que 95% dos projetos de inteligência artificial não dão retorno. Só que eles fizeram isso com uma amostragem minúscula, era menos de 200 entrevistas, se eu não me engano, né? E, poxa, eu trabalho direto com empresa, sabe? Dentro da nossa pesquisa do nosso produto de utilização nossa interna, porque só internamente a gente tem a vantagem de ser nosso próprio cliente, a gente tem 50 mil usuários, a gente já chegou à conclusão que tem salvo 8 horas e meia de trabalho por colaborador. Que já é um... É um dia a mais de trabalho. Um tempo significativo. Por colaborador. Multiplica isso por 50 mil colaboradores. Na verdade, eu acho que talvez essa pesquisa que tu citou também tem que ver muito como que as pessoas estavam utilizando também, se bem ou mal. Claro. Isso afeta totalmente o resultado, né? E eu vou tentar pegar um pouquinho assim do teu conhecimento, um pouquinho, muito do teu conhecimento dessa área da última década, assim, para projetar um pouquinho o futuro, né?
Qual que tu acha que será a próxima grande aplicação da inteligência artificial que ainda não está no radar do público? Nossa, que ainda não tá. Do grande público comum, que neles ainda essa informação não chegou a tanto, mas quem está no backstage dessa área já começou a ouvir falar um pouco. Tá, vamos lá. Eu acho que o que tá na visão geral, assim, e que a gente vai chegar lá, mas eu sou um pouco mais cético, acho que vai demorar um pouquinho mais, que o pessoal tem comentado, é essa parte de agentes. Então, todos os sistemas se comunicando e tu conseguindo dar um comando e automatizando quase todo o teu fluxo, né, de processos e trabalhos, principalmente de tarefas repetitivas. Isso eu acho que está na visão de todo mundo. Aí, voltando um pouco para a questão ética, né, outra coisa que quem está mais por dentro e se discute muito é justamente do limite disso, para que a gente não passe para o que a gente chama de superinteligência artificial. Que seria o caso de que ela já começaria a tomar as decisões por ela mesma. Eu assisti recentemente algumas matérias de TV sobre esse assunto. Dá um certo medo, né? Pensar que a inteligência artificial vai começar a decidir sozinha e tomar decisões e atitudes no lugar do ser humano. Então como que tu bota essas barreiras para que isso não aconteça? E como que tu treina ela de maneira ética também para que isso não aconteça? Para não entrar num filme de ficção científica em que o robô domina a gente, né? Exatamente. Então, acho que essa é uma discussão que rola bastante. Eu, graças a Deus, não tenho background técnico para conseguir enxergar isso acontecendo, né? Mas quem é mais técnico, de fato, está muito preocupado com isso e realmente tendo essa preocupação de construir as coisas, né, de maneira que isso não venha a ocorrer. Uma última pergunta para a gente encerrar o nosso programa, porque passou essa 1 hora voando, nosso bate-papo aqui sobre em tecnologia, inteligência artificial e a aplicação na vida do público e do consumidor final. Se a Vitória de hoje encontrasse a Vitória com 18 anos de idade, vocês se encontrassem assim, o que tu diria para si mesma? Faz engenharia de software, não de produção. Não, não, mas com certeza eu daria um pouco, daria essa instigada de ir mais cedo, né, para a área de tecnologia, entender a potencialidade, me aprofundar um pouco mais. Hoje estou fazendo, apesar de toda a experiência com trabalho, mas estou fazendo um MBA, né, de Big Data e AI na USP, justamente para tentar cobrir um pouco dessas lacunas e gaps que eu ainda acredito que eu tenha. E, gente, usa inteligência artificial. Usa no teu dia a dia. Pensa num problema que tu quer resolver e pensa nele AI first, sabe? Vai lá, troca uma ideia com o GPT, faz ele te ajudar a resolver, né? Acho que uma coisa legal também de destacar é que a gente muitas vezes trata o GPT ali como estagiário, né? Mas não, ele pode ser teu parceiro de insight, entendeu? O teu parceiro de negócio, né? A gente muitas vezes fica preocupada com ferramenta, com método, mas se tu tiver o mindset correto, tu consegue fazer qualquer coisa com ele, né? Então, não é mais tu precisa dar instrução para ele executar. Não, vai trocando ideia. Pergunta para ele como é que tem que ser teu prompt para ele te cuspir o que tu quer. Então, essa questão de focar mais em como a tecnologia funciona e não só, né, querer dar o direcionamento para que ela dê a resposta que eu espero, acho que seria o conselho que eu daria. Conselho ótimo, inclusive. Eu estou tentando ir por esse caminho mesmo, de usar mais a ferramenta e não só executor de tarefas, né? Vitória, muito obrigado pelo teu tempo, por ter vindo até aqui, por trazer teu conhecimento e principalmente falar um pouco da tua área de negócio, da empresa que tu trabalha. Foi um assunto bem produtivo e rico para todo mundo, para mim e para quem está nos acompanhando. Eu que agradeço o convite mais uma vez, foi um prazer estar aqui. Quem sabe tu volta numa próxima com mais novidades para o nosso telespectador. Boa, pode deixar. Obrigado.